Pronto. E aí, gente, eu acho que a gente podia começar falando sobre a pergunta. Eu vi bastante gente respondeu, na minha conta ali deu 34, não, 35 pessoas responderam. E aí eu perguntei qual que era a planta, o tipo de planta mais difícil de se coletar. E aí eu fiz uma continha rápida com as respostas de vocês, e a maioria de vocês colocou dois tipos de plantas. Então, muita gente colocou que eram as algas, e muita gente colocou que eram as arbóreas. As algas, pelo motivo óbvio, porque elas estão na água, é muito mais difícil da gente coletar, tem nível de rio e por aí. E muita gente colocou arbórea também pela dificuldade de coletar as partes altas. E aí, eu não lembro se vocês viram, mas a minha resposta é: não tem resposta certa ou errada. Vai depender do seu objetivo lá na mata. E aí eu vou dar uma dica. Sabe o que é mais difícil de coletar? Dois tipos de plantas. Uma delas é palmeiras. Viu? Eu não gosto de palmeiras desde aí, viu? Eu falo de palmeiras, nunca dá certo. Por que palmeiras é difícil? A coleta das palmeiras, ela é um pouco mais complicada, por quê? Não sei se vocês lembram, mas palmeiras, elas não têm um galho, por exemplo, um tronco ramificado que a gente pega um ramo. Como é que funcionam as folhas das palmeiras? Onde é que elas estão? Pode responder. No alto? Tá lá no alto. E aí, para a gente coletar palmeiras, o que a gente faz? Geralmente a gente coleta as flores ou os frutos, eles sempre são em cachos. Então a gente acaba coletando uma parte desse cacho e a gente também coleta amostras da folha, porque a gente não consegue cortar um ramo, porque senão a gente corta a palmeira inteira. Aí não tem como. E aí, vocês já viram, por exemplo, palmeira imperial? Já. Vocês já viram o tamanho da folha de uma palmeira imperial? Folha de palmeira imperial, ela tem quase 2 metros de comprimento. E aí, pensa, vocês viram como é que monta a prensa lá nos videozinhos. Essa é uma aula que eu faço lá no herbário, então eu ensino, a gente coleta ramos ali pela faculdade e eu ensino vocês a montar a prensa. Nesse caso, eu mostrei um vídeo de como é que monta. Mas pensa que cada cartolina, ela tem cerca de 20 centímetros, mais ou menos, para você montar esse capa, cada amostrinha. Pensa quantas partes eu vou ter que dividir a minha folha de palmeira se ela tiver 2 metros. Então, quando a gente coleta uma palmeira, a gente tem que mostrar a folha inteira. Então, a gente pega lá, pontinha, 1 de 12. Aí, outra parte, 2 de 12, 3 de 12, 4 de 12. E assim. Então, palmeiras nunca é muito fácil de se amostrar. Um outro grupo de plantas que é extremamente complicado de amostrar, e quem trabalha com isso, eu acho que merece todas as glórias do mundo, é quem trabalha com bambu. Bambu é algo também absurdo. Primeiro porque bambu, na hora que a gente pega a classificação, ele é uma erva. E se ele é uma erva, a gente tem que coletar ele como um todo. Então, eu tenho que coletar raiz, então eu tenho que desenterrar o bambu, coletar uma amostra ali que tem a raiz, partes do caule, porque muda muito o colmo. Lembra? Bambu tem colmo. O colmo na parte de baixo ele é diferente do colmo na parte do meio, que é diferente da parte apical. E dentro desse colmo a gente ainda tem que mostrar as folhas. Eu acho que esses são os mais difíceis, assim. Tanto é que quando a gente trabalha com inventário florístico, a gente finge que não vê palmeira no mapa. A gente ignora. Fala, não tem. Mentira. A gente fecha o olho assim e vai. Porque ninguém quer prensar palmeira, porque dá trabalho e tal. Outro grupo que é bastante... Eu vi que bastante gente colocou que são os cactos. Cacto dá trabalho porque tem espinho, mas não necessariamente dá trabalho pela dificuldade de coleta e tal, mas a gente tem que tomar um cuidado. E orquídea. Orquídea é um grupo de plantas super delicado, que se você não coleta elas direito, então geralmente a gente tinha que levar papel de seda para colocar as amostrinhas da flor, porque senão ela cola
A gente perde partes, ela desmonta muito fácil. Então, a gente vai tendo essa experiência do que é mais fácil, do que é mais difícil, conforme a gente vai indo para o campo. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Então, algo é difícil? Com certeza. Não sei se vocês conhecem, mas o professor Fábio Borges, acho que ele deu anatomia para vocês, todos vocês, independente do curso, florestal ou agronomia, ele trabalha com algas. E aí eu sei que é muito mais complicado essa coleta de material e assim por diante. Alguém teve alguma dúvida quanto aos vídeos? Banana deve ser mais complicado que palmeira. Banana não é tão difícil assim, sabe por quê? Porque banana a gente não amostra caule, a gente pega a folha da bananeira, que é igual a palmeira, então a gente tem que mostrar começo, meio e fim da folha, e na hora que a gente pega a amostra da flor, a gente não precisa coletar o coração da banana. Primeiro que para prensar aquilo e secar, ele vai demorar 80 dias na estufa e não vai secar, porque ele é super carnoso, tem bastante água, mas a gente pode arrancar a amostra das flores de dentro, para fazer uma prensa, mas ela é tão chatinha quanto uma palmeira, mas é um pouco mais fácil ainda que palmeira. Gente, palmeira é um inferno. Principalmente, por exemplo, tucum, que é cheio de espinho ainda, dá um trabalho danado. Mas é bacana. Então, acho que eu mostrei ali 3 exemplos de vídeos, né? Um mais institucional, outro mostrando cada um dos grupos, então como é que coleta briófita, como é que coleta samambaia e assim por diante, para vocês terem uma ideia. Quando a gente vai para campo, principalmente com os projetos de pesquisa que a gente trabalha principalmente com inventários de árvores. Agora que a gente começou a coletar as pequenas, que são as ervas, os arbustos e assim por diante. Mas a gente está acostumado a trabalhar com inventário de árvores. E aí, vocês viram, né? Inventário de árvores, de arbóreas, tem que levar podão. Muitas vezes a gente tem que levar uma escada, porque às vezes o podão, vocês viram lá nos vídeos, é uma haste com uma tesoura na ponta, com várias partes que você encaixa uma na outra, né? Mas às vezes o podão não chega. Quando a gente chega aqui na Amazônia, a árvore tem 20 metros. O podão, ele tem 4 hastes de 2. 8 metros mais 2 que você levanta 10, ainda está na metade do caminho. Então, geralmente, a gente leva uma escada, apoia na árvore, e aí dá a escada, monta o podão. E aí, eu gosto de fazer essa aula presencial porque você tem a dificuldade, quando a gente monta o podão inteiro, ele fica instável, porque ele fica pesado e assim por diante. Mas é bacana. Quando voltar às aulas presenciais, nossa primeira aula vai ser uma aula de coleta. E aí a gente vai coletar no campus mesmo, para a gente para vocês terem uma ideia de como é que é. Teve um semestre que eu peguei o podão para os meninos montar, o menino quase cortou o fio o fio de energia, quase morri do coração. Aí, tanto é que antes eu fazia ali na frente do ABAN, essa coleta ali nos IPs, agora eu não faço mais lá, porque ali tem fio, agora eu faço ali do lado onde não tem fio, lá tem aquele pinho cuiabano, entre o prédio do ABAN e a do FIMAT, que é o sindicato, a gente sempre mostra como é que coletar. E aí a gente tem outras técnicas também. Quando a gente vai para o campo, existem outras táticas, então nem sempre a gente vai chegar com o podão. Então, muitas vezes a gente tem técnicas de rapel. Então, a gente já trouxe 2 vezes curso para o pessoal coletar com rapel. Então, a gente aprende a técnica de rapel, que você jogar uma corda, subir pelo rapel na árvore e a partir do ponto mais alto na árvore, coletar esse material. É super bacana. E a gente também tem outras táticas. Não sei se... Eu não lembro se no vídeo mostra, pelo menos não nesse. Eu sei que tem um outro que mostra outras táticas. Por exemplo, quem já viu o pessoal que cata açaí? Amarra uma cordinha na perna e sobe, lá para a palmeira funciona super bem. Caule fino, lisinho, dá para subir tranquilo. Lá no Pará, professor, eles chamam de peconha. A peconha. E a gente tem outras coisas, por exemplo, tem uma haste, que também é um tipo de peconha, só que ela tem umas garras, assim, como se fossem uns ganchos. E você vai subindo na árvore como uma escada. Tem uns ganchos assim, e aí a gente tem que ter um cuidado de usar esse tipo de material, porque essas garras, esses ganchos,
Eles grudam na árvore e aí vai fazendo injúria na árvore. E aí a gente tem que tomar um cuidado, assim, de não machucar muito a árvore, porque nessas injúrias pode dar algum tipo de infecção, pode dar algum tipo de fungo, contaminar a árvore e assim por diante. Então, toda vez que a gente vai fazer o inventário, a gente tem uma série de fatores para se pensar do que a gente vai utilizar como estratégia para coletar. Todo mundo entendeu? Sim? Sim. Ah, legal. Sim, professor. Espero que vocês tenham gostado ali dos videozinhos que eu achei ali para vocês. Acho que ninguém tem mais dúvida, né? E na aula de hoje, a gente falou do que é a taxonomia na aula passada. E hoje eu começo falando um pouquinho de 3 instituições que elas vão dar suporte para a taxonomia. O que é uma instituição que dá suporte? São instituições que são parceiras para a taxonomia. Então, quais são as instituições parceiras que vão dar fomento, que vão ajudar a taxonomia ou que a taxonomia faz parte dessas instituições? Então, eu preciso de alguém para identificar a planta e fazem parte. Eu vou falar um pouquinho dessas instituições muito rapidamente, porque eu tenho 3 vídeos lá que eu já deixei liberado lá no AVA para vocês. Uma que fala sobre herbário, outro que fala sobre jardim botânico e um outro que fala sobre arboreto. Então, são 3 vídeos que vão falar sobre isso. E, no final da aula, eu vou contar um pouquinho sobre a história da botânica. Então, como é que surgiu a taxonomia historicamente. E aí, gente, na sexta-feira, aquele mesmo esquema. Eu vou ficar de plantão, das 8 às 10, no WhatsApp, mas eu vou ser mais esperta dessa vez, porque eu achei que o chat não funcionou muito bem. Eu vou criar um fórum de notícias. E aí vocês vão entrar no fórum, porque eu tenho uma atividade para vocês fazerem durante a semana. Então, sexta-feira é dia de atividade, e aí nessa atividade eu preciso que todo mundo entre no fórum, porque é lá que eu vou explicar como é que vai ser na sexta-feira. Já vou adiantando, organizem-se em duplas. Então, já vão pensando aí, façam duplas, que essa atividade ela vai ser em 2, certinho? Então, bora começar a aula de hoje? A gente vai falar, deixa eu voltar aqui, eu vou compartilhar minha tela. Esses slides, eles estão lá no AVA já. Então, é só para a gente ter um norte. Eu nem vou ficar muito tempo neles, mas eu quero que vocês tenham uma ideia do que a gente vai falar hoje. Então, eu vou compartilhar minha tela. Clicar aqui. Compartilhar. Então, vamos lá. Cadê? Todo mundo tá vendo? Sim. Ah, legal. Sim. Então tá. A aula de hoje é sobre, a primeira parte da aula é sobre as instituições, né, que fazem parte ali da taxonomia, que são os herbários, os jardins botânicos e os arboretos. Só para vocês terem uma ideia, são dados super antigos, mas eu não tenho nenhum outro dado mais recente para passar para vocês. Esse é um levantamento que foi feito na década de 90 e depois ninguém mais fez esse tipo de levantamento. Eu sei que saiu agora, mas tipo agora, faz um mês, um novo trabalho sobre jardins botânicos no mundo, e no Brasil também. E aí, para o próximo semestre, eu atualizo esses dados, mas ele está aí na nossa listinha de artigos para vocês verem. Existem cerca de 1.500 jardins botânicos e arboretos no mundo, e essas instituições, elas recebem mais ou menos 150 milhões de pessoas por ano. E aí, basicamente, o que é para que serve, né, esse tipo de instituição, um jardim botânico, um arboreto? Primeiro, porque elas elevam, né, para a gente ter uma consciência sobre a importância da conservação de plantas. Algumas delas trabalham com banco de gene, banco genético, banco de mudas e assim por diante, mas muitas delas têm um papel social. O que seria esse papel social? O papel de lazer. Então, as pessoas visitam essas instituições para fugir um pouco do ambiente urbano e se dedicar a um ambiente de natureza.
porque nesses ambientes é que a gente tem lá a natureza para contemplar, para passear, fazer um piquenique e assim por diante. A gente tem cerca de 33 jardins botânicos e arboretos no Brasil, e só no estado de São Paulo eu tenho 9 jardins botânicos e 10 arboretos. Aqui em Sinop, a gente tem um projeto de construção de um jardim botânico. Se eu não me engano, depois eu vou perguntar depois para o professor Rafael, que é quem está organizando isso com a prefeitura, é de montar ali naquela área de reserva, ali da Baixada da Itaúbas. Ali tem o viveiro de mudas de um lado, ali da Baixada da Itaúbas, e do outro tem uma área de mata ali, fechadinha, que é uma área de preservação ambiental, que é onde ficava lá a Vossoroca, que todo ano tinha reportagem da TV Centro-América mostrando o que a gente tinha lá e assim por diante. Basicamente é isso. E aí eu faço uma pergunta, para que conservar? Então a gente pode pensar no lado ecológico, para manter esses processos ecológicos, esses sistemas, manter a temperatura e de conservar a diversidade, a biodiversidade de um local e assim por diante. A gente pode fazer isso, mas a gente também pensa no outro lado. A gente também pensa na preservação da diversidade genética. O que é essa diversidade genética? É você manter um conjunto de indivíduos, até da mesma espécie, mas com um pool genético diferente. E você manter não só um de cada espécie, mas ter lá um conjunto de indivíduos, uma população, para a gente manter esse ambiente funcionando. Então, quem fez ecologia, eu acho que todo mundo, se eu não me engano, porque teoricamente está com no terceiro semestre, acho que a ecologia de vocês, se não é agora junto, é um semestre antes, se eu não me engano. Então, basicamente, a gente tem que tentar preservar as cadeias de reprodução, as teias de alimentação e assim por diante. A gente sabe que os organismos são interligados. Vocês já ouviram falar lá, tem um ditado que fala: uma borboleta bate asas num lugar e um terremoto acontece em outro. A gente mostra um negócio super assim dispar, né? Bem diferente, para mostrar que vários eventos são interligados entre si, por mais que à primeira vista eles não façam sentido, não pareçam estar interligados. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 60 mil espécies correm risco de extinção nos próximos 30 ou 40 anos. E aí tem uma palavrinha que vocês vão ver muito quando vocês fizerem genética, melhoramento genético, que é o que a gente chama de erosão genética. O que é erosão genética? É você manter o conjunto genético de uma população, ele vai ficando cada vez mais homogêneo, as populações vão ficando muito iguais. E uma população muito homogênea, muito igual, não é bom. Então, quando eu dou morfologia, eu mostro lá na frente que existe um negócio chamado reprodução assexuada, que é montar clone. Clone é legal? Super legal. Clone é rápido, então você pega lá um pedaço do caule da mandioca, planta, e eu vou produzir outras mandiocas. Essa mandioca que eu plantei é exatamente o mesmo conjunto genético da mandioca que veio ela, né? Então, ela é uma população super homogênea. Se acontecer algum tipo de infestação, nenhuma dessas minhas mandiocas, todas aquelas mandiocas que eu plantei a partir daquele mesmo tolete, daquele primeiro pedaço de caule, vai ser suscetível, porque elas têm o mesmo conjunto genético. Isso é complicado. Então, essa erosão genética ela já vem acontecendo há muito tempo, principalmente com as plantações muito homogêneas. Então, a gente tem que ter um cuidado, quando eu vou fazer uma lavoura de milho, uma lavoura de soja, tentar diversificar o meu conjunto de sementes para eu ter variedades diferentes de sementes, de soja, de milho e assim por diante, para que eu consiga manter uma variabilidade genética naquele local. E aí a gente tem outros motivos, né? Então, a gente sabe que a retirada de madeira e de plantas medicinais, por incrível que pareça, ela vem aumentando ao longo do tempo e pode de uma maneira insustentável. Então, a gente tem várias plantas com árvores que a gente considera de madeira, né? Para extração de madeira, elas estão no livro vermelho da flora, que é o livro de extinção, e assim por diante. Uma outra coisa importante, e isso é uma coisa que é preocupante, apenas 20 espécies de plantas, elas servem para nossa alimentação.
para cerca de 85% da nossa alimentação. E isso é muito pouco. Então, a nossa alimentação, ela pode ser diversificada. Por isso que todo semestre eu tenho mudado os trabalhos que eu dou para taxonomia. Então, quem é da agronomia, principalmente, conhece muito milho, conhece soja, conhece algodão, e assim por diante. Conhece as grandes culturas. Mas vocês já ouviram falar do negócio chamado plantas PANC? PANC significa plantas alimentícias não convencionais. Isso é uma coisa que tem aparecido cada vez mais. Principalmente nesses programas de culinária, Masterchef, Top Chef, Chef, todos os chefes da vida, eles vão mostrando um outro lado da alimentação diversificada, para a gente ter outras alternativas de alimentação. E isso é bastante interessante. E a gente ainda não conhece muita coisa. Então, a taxonomia, ela está aqui para a gente também descobrir o que ainda não está descrito. A gente tem um potencial comercial pouquíssimo explorado. E aí, dentro dessas 3 instituições, eu vou destacar cada uma delas explicando o que é. A primeira delas é um arboreto. E aí, gente, vocês podem, em qualquer momento, se você pode interromper, perguntar, não tem problema não, viu? Pode perguntar que a gente está aqui para tirar as dúvidas. Eu vou até conectar aqui com o meu celular também, que se porventura eu cair, eu tô também aqui no meu outro aparelhinho aqui, né? Então, vou desligar o meu som aqui. Pronto, deixa aqui. O que é um arboreto? Ih, não vai dar certo. O arboreto é uma coleção de árvores mantida em um campo de forma ordenada. O nome já diz, né? Arboreto, de árvore. Então, essas árvores, elas estão organizadas num campo e para que serve? Basicamente, o arboreto ele serve para material de produção de semente e produção de mudas. Ele trabalha com um tipo de conservação que a gente chama de ex situ. E aí, vocês vão aprender 2 palavrinhas, ex situ e in situ. Ex significa fora, de externo, fora do lugar. Então, eu trago plantas de fora e mantenho elas agrupadas e ordenadas no lugar. Então, eu estou conservando esse banco genético, esse banco de plantas, mas fora do local original. Então, a manutenção de populações cultivadas fora do seu ambiente. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tem cerca de 10 arboretos e o mais antigo, ele foi fundado em 1929. Se eu não me engano, eu vou falar um pouquinho dele, tem um vídeo que fala um pouquinho sobre esse arboreto, que é um dos arboretos mais antigos do Brasil, tem um dos vídeos que está lá. A maioria dos arboretos, eles trabalham basicamente com poucos tipos de espécie. Então, eu tenho um arboreto de eucalipto, um arboreto de pinos e assim por diante. Então, se a gente pegar o Horto Florestal de Rio Claro, ele é um arboreto também, ele é o berço do eucalipto. Então, eu tenho uma série de variedades de eucalipto diferentes cultivadas nesse arboreto. A maioria deles trabalha com poucas espécies e eles funcionam basicamente para banco de sementes e para banco de mudas. E quem que procura isso? Quem, porventura, precisa reflorestar um local, prefeituras que trabalham com replantio de plantas e assim por diante. Então, ele tem um final comercial, ele tem um fim comercial bastante importante. Na hora que a gente pega um arboreto, a gente também tem problemas. Então, a maioria dos arboretos cultiva espécies exóticas. Existem pouquíssimos arboretos que trabalham com plantas nativas. Então, geralmente, vai lá, um proprietário de uma fazenda tirou o que não podia tirar, aí vem o IBAMA e fala que ele tem que replantar, reflorestar tal local. E aí o IBAMA fala assim, ó, você tem que reflorestar com planta nativa. E aí ele vai até um arboreto, esse produtor, para procurar plantas nativas para reflorestar. E aí começa o problema, porque é bem complicado a gente achar
esse tipo de instituição que reúna esse banco de plantas nativas. Hoje tem mais, mas já foi muito mais complicado. Quando a gente está em monoculturas, então eu tenho arboretos de eucalipto, arboretos de pinos, por exemplo, a gente tem um cuidado com a variabilidade, que às vezes ela é muito pouca. E a gente não tem banco de dados, e isso é o complicado. A maioria dos arboretos, eles são particulares. E aí a gente não tem um levantamento sobre isso. E aí é um pouco mais complicado da gente conseguir rastrear o que a gente tem ali como instituição. Só para vocês terem uma ideia, essas árvores, elas sempre são plantadas de maneira ordenada. Então, são platôs de altura, então árvores mais altas no fundo, medianas no meio, menores na frente, elas têm uma organização. E esse daqui para mostrar a produção de mudas diferentes aqui para distribuição, para venda e comércio dessas mudas. E aí a gente vai para uma próxima instituição, que é o Jardim Botânico. E aí, a minha pergunta é... Deixa eu voltar aqui. Interromper o meu compartilhamento. Quem conhece um Jardim Botânico? Eu não. Alguém já foi em algum Jardim Botânico? Não. Não. Já. Quem que já foi? Eu, quem? Alessandro. Alessandro Eu já foi também, em qual? No lá de Belém, agora esqueci o nome do velho. O Guilde? Isso, Emílio Guilde. Emílio Guilde. Eu Você já fui foi de aonde? Curitiba. De Curitiba. Geralmente são esses que sempre aparecem. O Guilde é novidade, assim, mas a maioria do pessoal já conheceu, por exemplo, o de Curitiba, porque tem muita gente do Sul aqui e assim por diante. E o que você achou, por exemplo, quem falou que conheceu de Curitiba, o que você achou? Você foi fazer o que lá? Quem foi? Só visitar mesmo, Júlio, eu. Você foi passear? Só passear, exato. Eu também, Vai fazer professor. uma tarde de passeio ali e assim por diante, né? Sim, isso mesmo. É. Geralmente, os jardins botânicos, elas têm essa conotação. E aí eu vou explicar um pouquinho mais do porquê. Vou compartilhar minha tela de novo. Espera aí. Compartilharei minha tela. Vamos lá de novo. Pronto. E aí, todo mundo pensa no Jardim Botânico, eu já ouvi falar, ou eu já fui passear, basicamente. E aí, a gente pensa no Jardim Botânico como um local de passeio. Mas o Jardim Botânico, ele é muito maior do que isso. O Jardim Botânico, ele é um órgão de pesquisa. Então, dentro de todo o Jardim Botânico, tem alguma instituição de pesquisa lá dentro, trabalha com educação ambiental e 2 tipos de conservação, que a gente chama de ex situ, ou seja, fora do lugar, que eu já expliquei. Então, eu trago plantas de fora para esse local e preservo-las lá. E uma conservação que a gente chama de in situ, que é dentro do local. Então, geralmente, esses jardins botânicos, eles são montados, instalados dentro de uma instituição, dentro de uma área de reserva de mata. Então, eu tenho uma área de mata, eu instalo o meu jardim botânico para conservar aquela área de mata e eu também trago plantas de fora para trabalhar com essas plantas ali. Então, geralmente, ela é já montada num local que tem algum tipo de ecossistema ameaçado, em perigo de extinção ou vulneráveis. E essa população que vem de fora, geralmente são plantas que estão nessas categorias aqui, ó. Perigos de extinção ou vulneráveis. Então, eu tiro elas do ambiente natural, trago para um outro ambiente de mata para fins de preservação e conservação de materiais. Professora, Oi. qual tipo, existe alguma legislação para que o Jardim Botânico possa trazer espécies de outros locais? O que precisa para o Jardim Botânico estar trazendo essas espécies para a localidade deles? Geralmente, dentro dos jardins botânicos, a gente tem uma unidade de pesquisa ali dentro. E aí, essa unidade de pesquisa, a gente tem lá os pesquisadores, biólogos, botânicos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, a gente tem de tudo um pouco. E aí, geralmente, eles fazem tanta pesquisa dentro do local de mata, ali do próprio jardim botânico, mas eles fazem pesquisa fora. Então, por exemplo, eu vou contar para vocês o que eu vejo
O Jardim Botânico que eu conheço mais é o de São Paulo, porque eu sou de lá e eu fiz até estágio lá há muito tempo. Então, como é que funciona o Jardim Botânico de São Paulo? A equipe de pesquisadores dentro do Jardim Botânico, eles têm um projeto de pesquisa numa área de reserva que fica atrás do Jardim Botânico. O Jardim Botânico de São Paulo está localizado num local chamado Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Sabe o córrego do Ipiranga? Aquele da Independência ou Morte? Aquele do Dom Pedro? Ele tem a fonte dele, ele nasce ali, né? Naquele local ali na zona sul de São Paulo. E atrás tem uma área de mata que não pertence ao Jardim Botânico, e com a expansão urbana, cada vez mais, e a Mata Atlântica, a gente sabe que o bioma de Mata Atlântica é um bioma bastante ameaçado. A gente tem o quê? A gente tem esse material, eles coletam, tem autorização do IBAMA, tudo, e traz para o Jardim Botânico e coloca naquele ambiente de mata, ou em estufas, ou dentro da mata mesmo. Então, a gente depende do que tipo de planta que vai trabalhar. Muitas vezes, os jardins botânicos, eles são vitrines. Então, vou mostrar depois para vocês uma foto do Jardim Botânico lá na Inglaterra, que é o de Kew. Eles têm vitrines, então, paisagem da África. Então, eles montaram uma estufa enorme com plantas da savana africana, para simular o ambiente de savana africana. A gente tem dentro, por exemplo, do Jardim Botânico de São Paulo, o Jardim de Linneu. Então, são as plantas que Linneu descreveu, que eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Então, tem lá as plantas do Linneu guardadas. Então, a gente tem esse tipo de trabalho. Por isso que ele trabalha com esses dois tipos de conservação. A maioria delas é in situ, mas pode aparecer plantas de fora para serem preservadas nesse local com toda esse tipo de protocolo, de autorizações e assim por diante. Então, o Jardim Botânico, ele é um órgão de pesquisa, mas que também funciona para visitação. É um local de passeio. Então, a gente tem muita coisa acontecendo dentro do Jardim Botânico. Então, a gente tem o primeiro Jardim Botânico de São Paulo. Ele foi fundado em 1825, que é o Parque da Luz. O Parque da Luz é super antigo. Eu, quando era criança, meu avô me levava lá. Hoje em dia, não tem ninguém lá, porque ele fica pertinho do lugar lá em São Paulo chamado Cracolândia. Então, não é um bom lugar para se ir hoje em dia mais. Eles revitalizaram há um tempo atrás, ficou bonito, reformaram. Tinha uma fonte da época do tempo do Império, assim, eles revitalizaram ela, mas ainda é bastante complicado. O centro de São Paulo é complicado. Então, a gente tem um pouco de preocupação, assim. Tem o Jardim Botânico de São Paulo, que foi fundado logo depois e é o maior do estado. Só para vocês terem uma ideia, das 270 mil espécies de plantas que se conhece, 80 mil delas estão dentro de jardins botânicos, seja ela dentro da mata nativa ou se veio de fora. Pelo menos 34 mil espécies estão ameaçadas de extinção, 10 mil delas são cultivadas em jardins botânicos em programas de recuperação de espécies. Então, existe também todo esse lado de pesquisa científica voltada ali do Jardim Botânico. Só para vocês terem uma ideia, esse conceito de Jardim Botânico, ele vem da Idade Média. Então, vou mostrar uma fotinho. O Jardim Botânico sempre foi o local de contemplação. Então, geralmente tinha os castelos, os reis, e eles sempre gostariam de ter algo bonito para agradar os olhos. E aí eles montavam os jardins. Esses jardins, eles funcionavam como um local de lazer, de contemplação da natureza, um local que era geralmente limpo, e na Idade Média nada era limpo. Tudo era muito sujo. Os jardins botânicos eram um local que remetia à limpeza. E aí, na Idade Média, a gente tem esse conceito mais antigo, ó, de 1591, mas ele era todo programado. Então, a gente tinha um senso estético muito grande. Os jardins, ele vem, que é o Jardim de Pádua, de Pisa, esse conceito de jardim, ele vem de bastante tempo atrás. E aí, toda essa parte de organização, de senso estético e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, esse daqui é o de Curitiba, esse daqui é o do Rio de Janeiro e assim por diante. A gente tem lá o tamanho da área, quais são as principais espécies coletadas e assim por diante. Notem que a gente tem coleções bastante representativas de dois grupos de plantas que são um pouco mais complicadas, né? Que elas têm um grau de ameaça maior.
como as orquídeas e as bromélias. Isso é uma coisa, isso daqui é só para mostrar um pouquinho dos jardins de São Paulo. Mas a gente tem um cuidado maior com esses grupinhos de plantas, porque elas sempre estão ali associadas a algum tipo de degradação, de perda de variabilidade, de até do grau de vulnerabilidade que podem ter essas espécies. E aí também, como é uma instituição, e geralmente os jardins botânicos são instituições públicas, a maioria deles. E aí uma instituição pública, ela sofre alguns danos. Então a gente tem uma deficiência de recurso humano, sempre tem muito mais trabalho do que gente. A gente pode ter, ao longo do tempo, um deterioramento, uma precariedade das instalações, falta de recurso e assim por diante. E aí o Jardim Botânico, ele não vive só de recurso do governo, porque se ele vivesse só de recurso do governo, ele não ia viver. Então, geralmente, os jardins botânicos, eles promovem outras atividades. Então, pode vender mudas, pode vender sementes, podem aparecer cursos e assim por diante. Então, vira e mexe tem algum tipo de atividade. Muitos jardins botânicos, públicos ou não, eles cobram entrada. Que é essa maneira, esse dinheiro que é gasto para você entrar e conhecer, é um dinheiro que depois reverte para manutenção, que geralmente são locais muito grandes, demanda ali a limpeza, o cuidado, a poda das árvores e assim por diante. Porque todo mundo vai passear lá, porque é um local bonito e assim por diante. Então, para mostrar, esse daqui é o Jardim Botânico de Nova York. Esse daqui é da Inglaterra, Royal Botanical Garden. Essa é a estufa da savana. Então, a gente tem plantas da savana africana dentro de uma estufa. Nessa estufa, ambiente controlado, umidade controlada, temperatura controlada e assim por diante. Esse daqui é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, todo final de novela das 8 na Globo, tem lá uma família feliz. No último capítulo, andando feliz ali no meio dessas palmeiras imperiais. Essas palmeiras, ó, são do tempo de Dom Pedro. Então, isso daqui era o jardim ali da casa de Dom Pedro. E esse daqui é o Jardim Botânico de São Paulo. Essa daqui são as estufas de Linneu. Então, aqui dentro dessas estufas, a gente tem plantas que Linneu coletou, que a gente conhece, não que é do tempo do Linneu, mas a gente tem as amostras de tudo que Linneu descreveu e coletou dentro dessas estufas. Aqui dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a gente tem coleções importantes, então a gente tem uma coleção de cactos, a gente tem coleção de palmeiras, a gente tem coleção de orquídeas, todas elas aqui dentro dessa instituição. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é lindo. O de São Paulo também. E a última instituição é o herbário, que é onde eu trabalho. Então, o que é um herbário? E aí a gente muda. O arboreto, o jardim botânico, eles são plantas vivas. Está lá naquele ambiente. O herbário, a gente já não trabalha mais com planta viva. O herbário é um conjunto de plantas secas preservadas, que a gente chama isso de essicata. Então, cada unidade daquela plantinha montada numa cartolina, para quem assistiu os vídeos, tá lá, mostra o que é essicata, né? A unidade ali amostral das plantinhas, organizadas num sistema determinado, que serve como material de pesquisa para todas as áreas da ciência. A gente passa essas plantas por um processo que a gente chama de herborização. Então, eu coleto essa planta, eu ponho ela dentro de uma prensa, amarro bastante forte e levo para uma estufa. O estufa é um local que tem calor, para tirar a água desse material. Então, acho que todo mundo já teve a oportunidade. Pega uma florzinha ali. Depois de um tempo, aquela florzinha que você coletou, ela vai estar murcha. A folha dobra, enruga. Então, no processo de arborização, a gente estica essa planta ao máximo, prensa ela ali entre os papelões, deixa ela bem esticadinha, amarra com bastante força, deixa ela bem prensada, para que ela seque esticada e se mantenha natural. Então, a gente consegue ver como é que era essa planta de uma maneira mais natural. Essas plantas vão ser secas numa estufa e aí montadas na forma de essicata. E aí, nessa essicata, ela tem uma parte muito importante que é a etiqueta de identificação. Essa etiqueta de identificação, elas vão mostrar todas as informações relativas àquela planta.
aonde eu coletei, qual era a cor da flor, qual era uma árvore, qual a altura da árvore, ela estava no ambiente, ela estava na beira do rio, ela estava no meio da mata, e assim por diante. Uma coisa bastante importante é, quando a gente seca o material, tudo que era colorido vira marrom. Tudo que era verde vira marrom também. Então, a gente tem que ter um cuidado. Olha, a folha dela, ela era prateada embaixo. Então, a gente anota isso como observação. Olha, ela tinha flor amarela. Na hora que seca, esse amarelo vira marrom. E isso ajuda, são pistas para ajudar a gente a identificar esse material depois. Então, o herbário é uma instituição de pesquisa e ele é uma instituição de ensino. E aí eu mostro um pouquinho do que a gente faz no herbário CNMT, que é onde eu trabalho, aquele prédio, a instituição fica ali dentro do prédio do ABAN. Professora, Oi. os herbários são exclusividade das universidades? Não. Existem herbários particulares. A maioria deles são ligados a instituições de ensino. A grande maioria. Mas não necessariamente. Existem herbários particulares, herbários, por exemplo, ligados a instituições de pesquisa. Por exemplo, o herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é o maior do Brasil, ele não é uma instituição de ensino, mas ele está ligado ao Jardim Botânico, que é uma instituição de pesquisa, que é o Herbário R, é a sigla do herbário. Ele é o maior herbário do Brasil. Tem 1 milhão de plantas, só para vocês terem uma ideia da quantidade de plantas. Eles estão chegando no 1 milhão, né? Essa é a meta de amostras lá dentro. Então, não necessariamente, ele não precisa ser ligado, mas a maioria é. Então, geralmente, a gente tem uma universidade, dentro dessa universidade, com a demanda dos projetos de pesquisa que os professores dessa universidade trabalham, a gente acaba montando um herbário. O Herbário de Sinop ele foi criado em 2010. Ele começou a funcionar em 2010. Então, tem um monte de projetos de pesquisa. Vai lá para o Cristalino, vai lá para o Parque Estadual do Cristalino, vai lá para a Estação Ecológica do Rio Ronuro, vai para o Parque Estadual do Xingu. Coleta esse material para identificar. A gente está fazendo levantamentos. Esse material, as amostras desse material, elas vêm para o nosso herbário. Então, o herbário, ele é uma instituição de pesquisa, mas é de ensino, porque sempre pode ter aula lá dentro. Então, eu trago alunos para entender como é que organiza, como é que maneja, como é que conserva esse material. Eu trago alunos de fora, então alunos do ensino médio vão entender como é que funciona e assim por diante. Então, a gente tem três pilares básicos, né, dentro de um herbário, que é a conservação. Então, a gente tem os armários com as plantas lá dentro, e a gente tem todo o controle de pragas. Então, aí eu falo, eu gosto dessa aula lá no herbário, porque eu mostro que o herbário, quando o mundo que entra lá no herbário, fala assim, nossa, que frio. Onde estão os armários, a gente tem 2 ar-condicionados de 56 mil BTUs. Os 2 sempre ligados. Então, a temperatura lá, ela está sempre em 17 graus. Só que os 2 ligados, parece que é um pouco mais frio lá. Então, todo mundo que trabalha dentro do acervo do herbário, geralmente leva blusa ou leva jaleco, né, para ficar protegidinho. Uma outra coisa que para tentar manejar essas pragas, a gente tem o quê? A gente tem 2 desumidificadores. Então, o desumidificador serve para tirar a água do local. A água que está, essa umidade que fica ali no ar. Porque tem que ser um ambiente mais estéril possível. Então, seco e frio. E aí, as contenções de pragas. Então, muitos herbários usam naftalina para evitar a proliferação de insetos. Cravo, ele é ótimo. Para quem não conhece, quem tem problema com barata, principalmente aquelas baratinhas pequenas, cravo é um ótimo repelente de baratas. Então, tem lá, se você abrir os armários ali, vocês vão ver bolinhas de naftalina, cravo, para evitar esses bichos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com planta seca. E essa planta seca, ela pode dar traça, pode dar fungo e assim por diante. Então, a gente tem que ter um cuidado muito maior com esse material. Se eu conservo de maneira adequada, a minha conservação, ela é eterna. Então, só para vocês terem uma ideia, o Herbário de Paris, eles têm plantas de 1753.
1753 foi quando Linneu escreveu o livro mais famoso, porque Linneu é o pai da botânica, eu vou explicar um pouquinho para frente para vocês. Plantas da época do Linneu, conservadas exatamente iguais de como Linneu prensou e montou as plantas ao longo do tempo. O controle de pragas e de temperatura lá é excepcional. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem um pouco mais de trabalho nesse controle. Por que isso? Aí eu gosto de cantar aquela musiquinha do Jorge Benjor. Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O que significa morar no país tropical? É quente e é úmido. Quente e úmido é perfeito para fungos, traças, baratas e assim por diante. O nosso controle, ele tem que ser muito mais rígido. Na hora que a gente pega herbários da Europa, a gente tem um outro tipo de conservação menos drástica do que aqui. Só para vocês terem uma ideia, os herbários grandes, uma vez por ano, eles passam por um processo de desinsetização, detetização mesmo, que é feito com gás super tóxico, super forte. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que é feito isso? Esse gás, ele é como se fosse uma granada. Então, vem uma empresa especializada, chama Gastoxin, só para vocês terem uma ideia do nome. Joga essa, tipo, bomba, entre aspas, de fumaça. Ela libera a fumaça, esse ambiente é todo lacrado. E aí você não pode entrar durante 15 dias. Ninguém pode entrar. Durante 15 dias ninguém entra, e aí depois de 15 dias você pode abrir, começar a abrir, mas não pode entrar ainda. Você ainda só abre o local e ainda leva uma semana para poder entrar. E aí mantém aí, geralmente as instituições maiores fazem esse tipo de processo a cada 6, 7 meses. Instituições menores fazem uma vez por ano, pelo menos. Instituições como a nossa, que é muito pequenininha, não faz nunca. A gente mantém ali o material na naftalina mesmo e vamos que vamos, passando álcool nas plantas e assim por diante. Essas plantas, elas não são colocadas de qualquer maneira. Então, elas são identificadas de acordo com uma família, com um gênero, com uma espécie, e geralmente elas são organizadas ou de acordo com o sistema de classificação ou ordem alfabética. A maioria dos herbários, elas são organizadas de ordem alfabética porque é mais fácil de você achar esse material. E aí a gente também tem todas as atividades de manejo. Então, a gente troca material com outros herbários. Então, o herbário coletou, foi para um campo em outro lugar. Olha, eu coletei amostras a mais, eu tenho duplicata, ou seja, são outras amostras daquele mesmo material que está lá. Alguém tem interesse? Ah, o herbário X quer. Ah, então, ó, o herbário X, você me dá essas plantas e eu te dou outra. É isso que a gente chama de permuta. Então, a gente troca material. A gente chama pesquisadores para ajudar na identificação do nosso material. E a gente concede acesso a essas amostras. Hoje em dia, antigamente, só para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar. Só para vocês terem uma ideia, quando eu queria saber que tipo de material tinha no estado de São Paulo, eu tinha que percorrer todos os herbários do estado de São Paulo e ver que material que tinha cada herbário. Hoje em dia, o negócio é muito mais facilitado. Hoje em dia, a gente tem internet. Então, a maioria dos herbários, eles estão online. Então, o herbário, por exemplo, daqui de Sinop e os outros grandes, eles fazem parte de uma organização chamada Rede de Herbários do Brasil. E todos os acervos, então toda a lista de plantas que tem dentro desses herbários, elas estão online nesse sistema. E isso é bastante interessante. Então, se eu quiser consultar o acervo do herbário, sei lá, do Rio de Janeiro, eu entro lá, procuro lá o herbário do Rio de Janeiro, dentro desse sistema, e vejo lá o que tem de plantas. Uma outra coisa que a gente tem feito é banco de fotos. Não só foto da planta seca, da essicato, mas banco da foto da planta viva. Então, a gente vai para campo, fotografa a planta viva, depois fotografa a amostra da essicata dela e coloca isso online. Isso ajuda muito na identificação do material. Então, especialistas, eles vão percorrer os bancos de dados de herbários e vão falando assim, olha, bota lá, tem uma caixinha de conversa dentro desse acervo de herbário,
olha, tal planta aqui, ó, é tal espécie. Às vezes a gente conseguiu chegar só até gênero. Às vezes a gente conseguiu chegar até família. Às vezes a gente não conseguiu chegar nem em família. A gente não tem ideia do que planta é aquela. Acontece também. Quanto mais específico o seu acervo, ou seja, quanto mais plantas identificadas da espécie, melhor ele vai ser. Mais acurado ele vai ser. Só para vocês terem uma ideia, o Museu de Paris, o Herbário de Paris, cada herbário ele é determinado por uma sigla. Quanto menor a sigla, mais antigo ele é. Então, só para vocês terem uma ideia, o Herbário de Paris tem cerca de 8 milhões de exemplares, o de Nova York de 6 milhões e 500, olha aqui a data de fundação, ó, 1600, 1800, são herbários super antigos, olha lá, o do Museu de História Natural de Londres tem 5 milhões e 200 amostras dentro desses herbários. Quando a gente chega no Brasil, esse número aqui, ele está maior, e aí eu vou explicar o porquê. A gente tem os dois maiores herbários do Brasil, são o herbário do Museu Nacional do Rio de Janeiro e o do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eles foram fundados mais ou menos que ao mesmo tempo, e acho que todo mundo ficou sabendo, né, um tempo atrás, o Museu Nacional do Rio de Janeiro ele pegou fogo, então perdeu-se grande parte da coleção. A coleção de plantas não. A coleção de plantas do Museu Nacional, ela tinha sido recém-transferida para o Jardim Botânico. Por que uma coleção tão grande, com 500 mil de exemplares, foi transferida para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro? Porque o Museu Nacional ele estava abandonado às traças. Faltava gente para cuidar, faltava manutenção no local, faltava tudo. Então, o Museu Nacional preferiu perder a coleção de plantas e colocar para alguém que fosse tomar conta, que é o Herbário RD, que é o do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E aí, logo depois que ocorreu essa transferência, não muito tempo depois, a gente soube de toda aquela tragédia lá de perder uma série de amostras importantes. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele era o maior representante de coleções históricas. Então, a gente tinha coleções históricas de aracnídeos, de artrópodes, de cobras e assim por diante. Então, isso daqui, o Museu Nacional conta um pouco da história do próprio Brasil. Mas aí ele está protegido aqui. Por isso que eu falo, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro ele tem cerca de 1 milhão de amostras. O do Jardim Botânico de São Paulo, que é o Herbário SP, 350 mil e assim por diante. O do INPA, aqui na região norte, 240 mil e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, o herbário daqui de Sinop, o CNMT, tem 10 mil, ó, fizemos 10 mil esse ano. Em janeiro atingimos a marca de 10 mil exemplares. E aí foi feito, há um tempo atrás, esse dado é antigo, mas ele continua permanente, continua insistente, né? Eles fizeram uma conta de quantos herbários tinham por região geográfica, e aí eles levaram uma consideração qual era a área total, quantos espécimes tinha nesse herbário e como é que ficaria essa amostragem, então. Então, na hora que eles pegaram, por exemplo, na região sudeste, a gente tem uma área total de 924 mil quilômetros quadrados, e a gente tem cerca de 2 milhões e 400 espécimes armazenados em cerca de 39 herbários. Na hora que a gente faz uma conta, a gente tem uma amostragem de 2,59 espécimes por quilômetro quadrado. E esse é um dado legal. 2,5 até 3 é uma amostragem legal para a gente ter uma ideia da diversidade daquele local. Na hora que a gente chega para a região norte, olha como esse número muda. A gente tem uma área de 3 milhões de quilômetros quadrados, 715 mil espécimes armazenados. Essa conta cai para menos de um espécime amostrado por quilômetro quadrado. Na região centro-oeste não é muito diferente. A gente tem poucos herbários nessa região. O que significa isso de uma maneira prática? As regiões, algumas regiões, elas ainda são subamostradas. Então, a gente tem uma diversidade muito maior do que a gente conhece distribuída nessas regiões. E esse é um ponto a ser levado em questão. Só para vocês terem uma ideia, Mato Grosso, que é um estado super grande, que a gente tem 3 grandes biomas aqui dentro, a gente tem um Pantanal bem amostrado. Então, a gente tem essa conta para o Pantanal, ela é bem legal.
A gente tem um cerrado também relativamente bem amostrado, mas a porção norte aqui do nosso estado, ela entra nessa continha aqui, ó, de 0,18, 0,26. Ela é pouquíssimo amostrada. Então, a gente às vezes direciona as nossas coletas para um local que tem pouca amostra, para a gente ter, até para a gente conhecer um pouco mais da nossa diversidade. Só para vocês terem uma ideia, esse daqui é o herbário do Missouri. E aí os escaninhos com as essicatas, né, com as amostras de plantas. Essa daqui é do herbário lá do Ceará, que está mostrando a moça ali montando a amostra de planta. Olha lá a etiquetinha lá, com a identificação dessas plantas. Esse daqui é o herbário de Londrina, onde eu trabalhei durante 1 ano e meio, que eu fui professora lá. Esse daqui é o herbário de Campinas. Repara que a gente tem 2 tipos de armários diferentes. Esses armários são mais antigos, armários de aço comum. Esses são armários específicos para herbário. O nosso herbário aqui de Sinop, ele já tem esse armário aqui moderninho, bacaninha, que é bem bacana ali. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Todo mundo entendeu essa primeira parte aqui da nossa aula? Sim ou não? Sim. Sim. Legal. Essa primeira parte aqui da aula, a gente mostra um pouquinho de como essas instituições vão colaborar. E aí, o que eu quero que vocês façam para sexta-feira? Eu deixei 4 vídeos. Um que mostra um arboreto, um que mostra um herbário, e, se eu não me engano, 2 que vão falar de jardim botânico de São Paulo e o do Rio de Janeiro, que são os 2 maiores do Brasil. Sem preconceito com outros, tá? Esses vídeos aí eu quero que vocês assistam, porque na sexta-feira eu vou passar uma atividade para vocês, uma atividade bastante bacana que vocês vão se organizar em duplas. Mas eu ainda não acabei. Essa é a primeira parte da nossa aula. Acho que ninguém tem dúvida nela, né? E aí, eu vou para a nossa segunda parte da aula, que eu vou contar um pouquinho da história da botânica. Eu vou contar uma história rápida, e eu vou deixar lá também, para sexta-feira, também já tem um videozinho que fala um pouquinho ali, conta um pouquinho dessa história. Por que eu conto um pouco da história da botânica? Nosso próximo tema de aula é como escrever o nome científico de planta. E isso vale para todo mundo. Todo mundo que trabalha com taxonomia, independente do curso, engenharia florestal, zootecnia, tem que saber escrever o nome científico. E existem regras para se escrever o nome científico. Então, quem é da agronomia tem que saber que o nome científico do milho é Zea mais Linneu. E assim por diante. Eu vou mostrar um pouquinho dessa história, de onde que surgiu. Então, hoje em dia é fácil, né? A gente decora como é que escreve nome científico e acabou. Mas a gente tem uma história por trás disso e eu vou mostrar um pouquinho dessa evolução, tá? Eu juro que eu não vou levar mais do que 30 minutinhos para mostrar isso. Vocês ainda estão acordados? Está todo mundo aí ainda? Ninguém morreu, não? Sim. Ainda não. Eu tô viva. Ah, que bom. Estou preocupada já. É um silêncio. Eu vou lá, vou compartilhar minha tela de novo. Tela. E eu vou para a nossa segunda parte da aula. Volta aqui, filho. Ctrl V. Não se assuste com o número de slides, porque eu vou pular um monte deles. Pronto. Isso daí também já está lá no APA para vocês consultarem quando vocês quiserem. Então, a gente vai contar um pouquinho da história da botânica através dos sistemas de classificação. Por que eu preciso ter um sistema de classificação? Alguém sabe o que é um sistema de classificação? Classificar alguma coisa é eu agrupar os semelhantes e separar os diferentes. Por que a gente faz isso? A gente separa e agrupa para facilitar a nossa vida. Então, quanto mais separado, grupinhos, facilita a nossa vida para a gente conseguir identificar grupos menores.
Então, eu faço assim, por exemplo, com os grupos de animais. Então, eu consigo separar o grupo dos peixes, consigo separar o grupo das aves, consigo separar mamíferos de répteis e assim por diante. Para a planta é a mesma coisa. E ao longo do tempo, esses sistemas de classificação, eles foram mudando. Então, tinha sistemas de classificação que a gente chamava de artificiais, que era para minha conveniência. Então, eu escolhia 2, 3, 4 características e usava elas para separar os grupos. Então, por exemplo, todo mundo que é árvore é um grupo, todo mundo que é erva é um grupo, todo mundo que é trepadeira é outro grupo. É para minha conveniência. Depois a gente passou por uma fase que eu chamo legalize, que é a fase dos naturalistas. Essa fase não faz o menor sentido, eu vou contar para vocês um pouquinho do porquê. Eu acho que essa galera curtia outras coisas, não é possível. Tentavam entender que as plantas que estavam no mesmo local, elas faziam parte de um mesmo grupo. Hoje em dia, a gente vive um sistema que a gente chama de filogenético, que eu levo em consideração a evolução das plantas. Evolução significa quem veio primeiro, quem veio depois, relações genéticas, características morfológicas, e esses dois conceitinhos, que é ancestral, que é o primitivo, quem surgiu primeiro, e o derivado, quem veio depois disso. E até a gente tem um sistema ideal, que é o que a gente chama de genético. Então, eu tenho tudo sobre a planta. Então, eu tenho toda a parte química, morfológica, anatômica, genética, filogenética, e aí eu tenho um sistema fenético. Isso é o ideal e não é real. A gente nunca sabe tudo sobre tal coisa. Sempre vai ter algo que a gente vai deixar passar. Hoje em dia, então, a gente tem esse tipo de sistema aqui, que é o filogenético. Só para vocês terem uma ideia, desde o homem primitivo a gente faz classificação. Então, o homem primitivo fazia o quê? Ele separava as plantas em 3 grandes grupos. As comestíveis, e aí ele podia até separar em categorias de azedo, amargo, doce e assim por diante. As não comestíveis, aquelas que não tinham gosto bom, e as tóxicas. Como é que o homem primitivo separava isso? Era de uma maneira empírica. O que é o empírico? Ele testava. Comeu, era gostoso? Beleza, entra para as plantas que eu vou comer. Comeu, não era gostoso? Entra para as plantas que eu não quero comer mais. Comeu e morreu? Aí já era. Eu já sei que eu não posso mais comer isso. Entra para as plantas que eu não posso comer. Como é que ele representava isso? Vocês já ouviram falar de pinturas rupestres? Então, na pintura rupestre, eles desenhavam e contavam essa história para os seus próximos descendentes. Passava isso para os filhos, mostrando que comia e era gostoso, sinal de joinha, né? Comia, morria, a criança já aprendia, papai morreu. Não vai rolar como essa. É bem desse jeito mesmo. E aí ele pintava lá, o homenzinho mortinho, com os 2 bracinhos deitados no peito, o olhinho faz um xizinho, porque ele morreu, já sabia que aquela planta não funcionava. Era empírico. E aí, ao longo do tempo, com o aumento desse conhecimento do homem, a gente vai aperfeiçoando essas técnicas. E aí eu sempre gosto de falar, né? Quando a gente vai para campo, professora, posso comer isso? Essa planta pode comer? E aí vem a minha primeira regra. Toda planta é comestível. Algumas uma única vez. Você vai testar? Cada um testa o que quiser, né? E assim por diante. Então, nessa primeira fase do homem primitivo, a gente tinha lá a representação desse material com desenhos, com pinturas, até que a gente tem teofrastos. Teofrastos é esse rapaz sexy aqui, ó, mostrando o peitinho, bonitinho aqui, teofrastos, mas ele é o pai da botânica. Então, ele que fundou a ciência chamada botânica. E aí, Teofrastos, ele conhecia 480 táxons. O que é um táxon? Não necessariamente é uma espécie, mas pode ser uma família. E aí, ele separava isso de acordo com características da morfologia, mas todas elas é porque tinha alguma propriedade útil ao homem, seja ela medicinal, alimentar ou até mesmo tóxica. Então, lá, ó, antes de Cristo, a gente já tinha a relação dessas plantas. A gente tem partes desse manuscrito chamado de História Plantarum. Partes, tipo, meia página ali, mas que mostra, conta um pouquinho dessa história. Na segunda fase, eu ainda continuo nessa parte de conveniência, né, que a gente chama de classificação artificial. A gente tem um aumento no número de plantas conhecidas.
Então, eu falo que a história do botânica, ela se permeia ali dentro da história mesmo. Então, o que a gente tem no século XVI? A descoberta dos novos mundos. Então, a gente tem as grandes navegações, conhecimento de mandar navio para a Índia para buscar especiarias, e assim por diante. Então, essas plantas, elas tinham valor para o homem. Já desse eu ver uma publicação no Facebook que eu achei engraçadíssima, mas eu falo que a piada de botânica é foda, né? Só o botânico eu acho engraçado. Tava escrito lá, morreu tanta gente para descobrir especiarias e você aí usando sazon. É bem isso, né? Então a gente tem um aumento das grandes navegações, descoberta de outras coisas. Pense que não existia tempero. Então, na hora que eu descubro especiarias como canela, cravo, pimenta, aquilo muda o sabor da comida e aquilo muda. Então, aquilo valia ouro. Então, o que a gente tem? Plantas que vão ser destinadas para isso, plantas relacionadas a mitos e superstições. Isso acontece, aumenta muito esse número de plantas utilizadas nesses rituais e de superstições com a descoberta de novos mundos, de novos até continentes. E aí a gente tem os primeiros herbários. Então, o Herbário de Paris, ele foi fundado logo depois das grandes navegações. Por quê? Quem ia nesses navios, eles traziam amostra das plantas dos mundos que eles conheciam. Então, se você pegar lá as 8 milhões de plantas que eu tenho no Herbário de Paris, vocês podem ter certeza que mais da metade delas, cerca de 5 milhões e meio dessas plantas, são plantas de fora de Paris. Primeiro que Paris nem deu, a França, de um modo geral, nem tem esse tanto de espécie para ser amostrada. Mas a gente tem muita coisa da África, muita coisa aqui da América, muita coisa do Brasil. Depois eu vou contar um pouquinho da história de um sistema chamado repatriamento, que é o Reflora. É bem bacana. Nesse século, a gente tem o desenvolvimento da taxonomia, da medicina e da farmacologia. Todos esses nomes que eu coloco aqui são pesquisadores importantes da botânica que trabalharam no aumento ali do desenvolvimento dessa ciência. Então, o que é que eu quero que vocês olhem? Olha o cuidado que o Fuchs tinha. O Fuchs, ele descrevia as plantas e ilustrava essas plantas nos livros, nos manuscritos dele. Olha lá que bonito. Então, ele mostrava como é que eram as flores, as folhas, as raízes, descrevia. Dentro dessa descrição, tem lá os princípios. Olha, que o pessoal de tal país usa para combater dor de estômago e assim por diante. Então, a gente tem um pouquinho das amostras dessa fase aqui da botânica. O Lecluse, mostrando um pouquinho da capa dos livros, né? Pense que nesses livros, eles eram, na grande maioria dos casos, edições únicas, porque a gente não tinha ainda o desenvolvimento da imprensa, que é fazer cópias desses livros. O Lobel, então, ele tinha o cuidado de ilustrar esse material, Gerard, o Bank, Turner e assim por diante. A gente tem uma segunda fase, uma terceira fase, desculpa, que aí a gente tem os primeiros taxonomistas. Então, na fase anterior, o pessoal trouxe e descreveu. E aí esse número aumentou demais. E aí começou a dar trabalho. Então, se eu queria saber qual planta, eu tinha que folhear o livro inteiro. Dava muito trabalho. E aí eu começo a ter um grupo de pesquisadores que começa a separar essas plantas para poder facilitar. Então árvores. Então vamos separar ali árvores, como o Cesalpino fez, com hábitos de crescimento, separava por tipos de frutos, tipo de sementes. Ele foi o primeiro cara a tentar fazer um sistema de classificação. Ele é o primeiro taxonomista de plantas. E esses dois caras que são super importantes, que é o Jean e o Gaspar Balhan. Eles são irmãos. Na época, eles tinham um conhecimento de cerca de 6 mil espécies. E aí, começou a ficar complicado para a gente conseguir identificar. Antigamente, para eu dar nome a uma planta, eu usava um negócio que a gente chamava de polinômio. Então, o que é um polinômio? Era uma frase que descrevia a planta. Então, se eu quisesse falar de um pé de manga, pense isso tudo em latim. Estava escrito grande árvore frondosa, com fruto amarelo, carnoso, gostoso, docinho, fiapento. Ponto. Isso era o nome da manga.
Jean e Gaspar Balran começou a ter trabalho, porque 6.000 plantas, você ficar fazendo frase e nome para cada uma delas, começou a ficar cansativo. E aí é cansativo mesmo, é preguiça. E aí o que eles fizeram? Ah, manga, dá muito trabalho falar grande pé de árvore. Vamos botar lá o nome científico para manga. Mangifera índica. Porque eu coletei ela na Índia. Ela é nativa da Índia. Mangífera porque é o nome da manga lá e tal. Beleza. Então o nome científico da manga vai ser Mangifera índica. Isso é o que a gente chama de nomenclatura binomial e é o que a gente usa até hoje. Então toda vez que eu vou dar um nome científico para uma espécie, eu sempre uso 2 nomes. Um que é relacionado ao gênero, outro que é relacionado ao epíteto específico. Essa é a grande inovação da taxonomia. Foi feita em 1631. É uma inovação, mas não pegou. Porque eles não fizeram para todas as 6.000 espécies. Eles escolheram lá, metade delas fizeram isso. E aí não pegou. Falaram, que coisa mais chata, que povo besta, ficar mudando o jeito de escrever as plantas. E aí Jean e Gaspar Balran se esqueceram na história. Então esse é o Cisalpino, que começou a tentar organizar as plantas, e esse daqui é o Gaspar e o Jean Balran, mostrando um pouquinho do que eles fizeram. Então algumas têm nome binomial, mas se a gente for olhar o livro deles, nem todas vão estar desse jeito. A gente tem outros pesquisadores da época, como o Turner Ford, que promoveu o conceito de gênero, o John Hay, que usa outros tipos de caracteres, mas ainda não utilizava o binomial, nem o Turner Ford também, não pegou, né, eu falo, até que a gente chega no cara, que esse é o cara da botânica, que é o Linneu, que é o Carolus von Linneu. O que o Linneu fez? Ele viu o trabalho do Balran e do Gaspar, e ele falou, cara, que sacada excelente. Então, o que ele fez? Ele primeiro escreveu um livro chamado Genera Plantarum. Dentro desse livro, ele descreveu alguns gêneros, reconheceu a categoria de gênero e utilizou a nomenclatura binomial. Esse é o primeiro livro dele e ele não era completo. Em 1753, e essa é uma data que nenhum botânico pode esquecer, e quando a gente falar em nomenclatura, essa é a data base para a gente usar. Tudo vale na botânica a partir de 1753. Porque no Espécies Plantarum, ele numerou todas as plantas conhecidas no mundo, nomeou todas as plantas conhecidas no mundo, descreveu todas essas plantas que eram conhecidas no mundo, colocou dados de literatura, então ele colocou ali quem que tinha falado sobre ela anteriormente, colocou sinônimos, então ele pegou plantas, falou, o Gaspar falou dessa planta, o Cisalpino também, mas é a mesma coisa. Então ele determinou quais plantas eram sinônimos, determinou os habitats, então onde que elas viviam e qual era o país de origem. Tudo isso ele reuniu num único livro chamado Espécies Plantarum. E aí ele dividiu as plantas, ele montou um sistema de classificação baseado no sistema que a gente chama de sistema sexual, que era baseado em características do androceu, lembra a flor? Androceu é o órgão masculino da planta, e do gineceu, que é o órgão feminino da planta. Então, o androceu, ele estabeleceu classes, e para o gineceu, ordens. E isso funcionou muito bem. Essa foi a revolução botânica. Então, ele pegou tudo que se conhecia na época e organizou. E colocou num sistema, e a partir daí, a gente começou a trabalhar com os sistemas de classificação. Por isso que ele é muito importante para a botânica. Então, Linneu, todas as plantas conhecidas no mundo foram catalogadas. A gente tem famílias que ele descreveu e que até hoje são mantidas, por exemplo, família das palmeiras, que é a Arecaceae, família das orquídeas, que é a Orquidácea, das gramíneas, que é a Poaceae, e assim por diante. Então, a gente tem plantas que foram descritas pelo Linneu e que se mantêm até hoje. Esse daqui é o Linneu, e o Linneu, ele era um cara à frente do seu tempo. O Linneu não trabalhava só com planta. O Linneu também estabeleceu estudos sobre fotossíntese na planta, que é uma coisa que ninguém ainda tinha conhecimento, circulação da seiva, que a planta pegava os nutrientes a partir da raiz,
que distribuía por toda a planta, como é que essa seiva circulava. Ele já tinha estabelecido que a planta tinha 2 tipos de vaso, um que subia e um que descia, a grosso modo. Então, Linneu, ele era um cara à frente do seu tempo. Então, vocês já ouviram falar que Leonardo da Vinci era um cara também fora de série? O Linneu é o cara do tempo dele. Então, ele fez outros estudos, ele trabalhou com animais também e princípios de genética. Tudo isso em 1700 e pouco, só para vocês terem uma ideia. Professora, Pode perguntar. por que normalmente usa derivação do latim para estabelecer esses nomes aí binomiais? O latim é uma língua que é a base da botânica e para qualquer nome científico. Por quê? Isso eu vou explicar na nossa próxima aula com mais cuidado. Mas o latim é uma língua que a gente chama de morta. O que é uma língua morta? Ela foi utilizada durante um tempo e ela parou de ser falada. Então, ela se manteve congelada do jeito que está. E aí, ela é a base para os nomes científicos, porque ela não vai mudar. Vou dar um exemplo bastante, bem grosso, assim, para você entender. Antigamente, eu falava vossa mercê. Ao longo do tempo, vossa mercê virou vós mercê no interior. Ao longo do tempo, esse vós mercê, vossa mercê, virou você. Hoje, na língua do WhatsApp, ele é VC. Viu como mudou? Se você pegar Romeu e Julieta e ler o original de Shakespeare, para quem sabe ler inglês, não entende. Porque o inglês escrito de antigamente ele é muito diferente do inglês escrito hoje. O português, a mesma coisa. O espanhol, a mesma coisa. E o latim não muda. Então, o latim ele se mantém congelado ao longo do tempo. Por isso, o latim é a base. Mas isso é na próxima aula. Depois de Linneu, a gente tem uma base e todo mundo segue o mesmo modelo. Então, toda planta tem nome binomial. Toda planta vai ser baseada no sistema de classificação. E aí a gente tem outros pesquisadores que a gente tem. Eu falo que esse é o período mais doido da botânica. E aí a gente tinha um sistema que era artificial, que a gente usava características para nossa conveniência, e por um tempo de cerca de meio século, nem foi tudo isso, a gente passou por um sistema que a gente chama de naturalista. Os naturalistas, eu acho que eles comeram umas plantas diferentes, fumaram os negócios estragados. O que os naturalistas achavam? Os naturalistas achavam que toda planta que estava no mesmo ambiente, elas pertenciam a um grupo único. Então, pensa, eu gostava de dar essa aula e mostrar ali lá o bambuzal. Então, o que a gente tem lá no bloco 1 do bambu? A gente tem o bambu, a gente tem a grama, a gente tem umas 3, 4 leguminosas ali, 3, 4 fabáceas, e a gente tem um pé ou outro de pitanga ali, acho que tem um ipê também. Eles estão no mesmo ambiente. Para esses caras, essas plantas eram a mesma coisa. Faz sentido? A gente consegue perceber que a grama é muito diferente do pé da fabácea, que é muito diferente do bambu e assim por diante. Mas a gente passou por uma parte estranha da botânica. Por isso que eu falo que esse pessoal, eles resolveram voltar para a fase empírica, começaram a experimentar uns negócios estragados, mas não durou muito tempo, não. Durou cerca de meio século, o pessoal meio naturalista. Mas não durou muito tempo. Dentro desse pessoal, a gente tem pessoas importantes. Eu vou destacar o Jussieu. O Jussieu, ele era o jardineiro do rei de Paris. Jardineiro mesmo. Toda a família prestava serviços de jardinagem para o rei de Paris. E o rei da França, desculpa, rei de Paris, o rei da França, ele era um homem muito curioso. A gente ainda tinha grandes navegações e ele sempre queria que o Jussieu fosse junto das embarcações quando fosse para novos continentes, novos países, e trouxesse a amostra e plantasse no jardim dele. Então, o Jussieu é um dos maiores especialistas de botânica, porque ele conheceu o mundo inteiro trazendo planta para o rei. E um outro cara muito importante também é o Lamarck. E aí, o Lamarck, deixa eu pegar o Lamarck aqui, eu acho que assim, o Lamarck é o cara mais injustiçado da história. O Lamarck é o cara da girafa, vocês já ouviram falar? A girafa que tem o pescoço mais comprido, a girafa que tem o pescoço curto não conseguia alcançar
Então, conforme ela ia esticando o pescoço, ao longo do tempo, o pescoço dela ia ficando comprido, e aí ela conseguia comer a plantinha. O Lamarck foi o cara que promoveu a primeira teoria da evolução. Puxa, isso é uma inovação? É totalmente errada a teoria da evolução do Lamarck. Que ele falava que era a lei do uso e desuso. Então, quanto mais a gente usa, mais ficava. Menos a gente usa, menos ficava. Estava errada a teoria da evolução do Lamarck, e por isso que ele é injustiçado na história. Mas o Lamarck foi o primeiro cara a pensar num conceito chamado de evolução. E isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, o Lamarck ele fez a Flora de Paris. Na Flora de Paris, então ele fez todas as plantas de Paris, né? Ali, a Flora da França, desculpa. Ô, saco. E ele fez, para a gente poder chegar nessa flora, ele fez o primeiro modelo de chave de identificação. Alguém já correu chave de identificação? Vocês já tiveram essa oportunidade? Seja de inseto, de planta? Não. Não, Já, né? no semestre passado. Então, o que a gente tem numa chave de identificação? A gente tem duas proposições. Então, vamos pegar numa chave de identificação de planta. O número 1A, árvore. 1B, erva. Eu olho para minha planta e vejo, ela é uma árvore. 1A manda para o número 2. Eu vou lá para o número 2 e falo, folha simples, folha composta. E assim por diante, a gente vai seguindo os passos de uma chave para chegar numa resposta. Até esse momento, ninguém tinha feito uma chave de identificação. E isso facilita a nossa vida. Então, antigamente, eu tinha que folhear o livro inteiro, comparando lá até eu achar a minha resposta. Agora, eu tenho uma chave que eu encurto esse caminho. Então, eu vou correndo passos e eu vou chegar no meu caminho. E isso o Lamarck fez. E ninguém lembra muito dele. Principalmente por conta dessa história aqui da girafa. A gente tem ali toda a família Jussier, que eram os jardineiros do rei. E aí a gente tem um avanço na ciência muito grande. Então, a gente começa a ter fabricação de híbridos, quer cruzar uma espécie com outra e gerar um terceiro indivíduo. A gente começa a ter estudos na genética e assim por diante. Até que a gente chega nesses três caras aqui, que é o HBK. E depois eu vou falar do Marcius também. O que o HBK fizeram? Eles eram três amigos que trabalhavam com identificação de tudo. E aí, eles saíram nessas expedições para identificar a biodiversidade como um todo. Então, a gente fala que eles são os nossos primeiros modelos de cientistas. E aí, eles coletavam tudo. Bicho, planta, inseto, seja lá o que for, fungo. E aí, eles assinavam que eles descobriam coisas novas, sempre com a sigla HBK. Ao longo do tempo, descobriu que o Humboldt e o Bonpland, eles eram os caras dos bichos. Basicamente, eles só trabalhavam com os bichos. E o cara das plantas era o Kunze. Então, toda planta que antigamente se escrevia que o HBK descobriu, a gente sabe que é só o K, e hoje elas mudam. E aí eu vou contar um pouquinho da história desse cara aqui, do Marcius. O Marcius, ele não é alemão, ele é austríaco, ele é da Áustria. E ele veio para o Brasil. Eu falo que todo gringo que vem para o Brasil fica tudo doido. Pensa, gringo lá na Áustria, frio pra caramba, meia dúzia de planta diferente. Chega no Brasil, pensa lá. Eu falo, mulher, carnaval, samba, não. Na época do Marcius ainda não tinha tudo isso. Mas a diversidade era absurda. E na hora que ele chegou no Brasil para estudar aqui no nosso continente, ele veio com um colega, né, que é o Spix, né, que é o amigo dele. Eles vêm, desembarcam no Rio de Janeiro e eles têm um sonho. Eles têm um sonho de escrever a Flora Brasiliensis, que é a flora do Brasil. Então, o que ele fez? Ele organizou uma grande viagem ao longo do Brasil. Então, eles percorreram cerca de 10.000 quilômetros durante um período de 3 anos e passou por quase todos os tipos de vegetação brasileira. Então, eles chegaram aqui, percorreram esse tanto aqui de quilômetro e começaram uma expedição. Só para vocês terem uma ideia, a obra, ela retratou 22.077 espécies
E aí ele dividiu em 15 volumes, dividido em 40 partes, num total de 10.367 páginas. Tem quase 4.000 ilustrações. Então, como é que foi essa viagem deles? Então, essa daqui está mostrando uma das ilustrações, todas elas feitas pelo Marcius ou pelo Spix. Eles, em julho de 1817, eles começaram a inventariar o Rio de Janeiro. Em dezembro, eles chegaram em São Paulo. Em 1818, eles fizeram ali toda a parte de Bahia, Minas, Pernambuco, Piauí e Maranhão. Eles foram seguindo ali pelo Nordeste. Em 1819, eles chegaram em Belém. E aí eu falo que é aí que o Marcius despirocou. Ficou doidão. Pensa que uma coisa, você vê a flora de um cerrado, até a flora de uma mata atlântica, de um campo rupestre e assim por diante. Na hora que eles chegaram em Belém, o que eles viram? Floresta amazônica. E aí foi que Marcius se deu conta que o trabalho dele era infinito. Ele não ia conseguir inventariar a flora do Brasil. E aí eles resolveram se separar. Então ele falou assim, ó, Spix, você vai subir ali pelo Rio Negro e eu vou pegar os Solimões. E aí vai cada um para um lado e a gente vai fazendo esse inventário. Nesse meio do caminho, Marcius pegou malária. E aí ele pegou malária, ele ficou muito mal e em 1820 ele teve que voltar à Europa. E aí ele morreu. Ele não conseguiu se curar da malária. E o Spix, ele ainda ficou mais um ano, pegou malária também, voltou para a Europa e morreu também. Então, basicamente, em 1820 acabou. Então, eles começaram em 1817 e em 1820 acabou. Só para vocês terem uma ideia, depois de que eles voltaram, tal, os pesquisadores resolveram reunir todo esse material. Eles levaram quase 100 anos para juntar todo o material feito por eles e publicar essa obra final, que também não tem todo o inventário do Brasil. De uma contribuição riquíssima. Onde eu estudava, na Unesp de São José do Rio Preto, em São Paulo, a gente tinha lá na biblioteca os volumes, né, da Flora Brasiliensis. Ele ficava numa sala à parte, só porque ela é uma obra histórica. Pensa que foi publicado em 1915. Então, ele ficava numa salinha à parte da biblioteca. Então, se a gente quisesse consultar, a gente tinha que usar luva. Era no livro, assim, pensa num livro maravilhoso. Eram livros que eles não tinham o tamanho de um livro comum. Eram livros que tinham quase 60 centímetros de comprimento, as pranchas, o detalhe ali mostrava até o tricoma que tinha na folha, só para vocês terem uma ideia, o nível de riqueza de detalhes. Toda a descrição das plantas está em latim, porque é a regra da botânica. Então, quando eu comecei a trabalhar com taxonomia, eu tive que aprender um pouco de latim para poder entender o que estava escrito na descrição original das plantas. Logo depois do Marcius, a gente tem outros pesquisadores, como De Candolle, o Bentham Hooker, até que a gente chega numa fase legal, que é a fase de hoje. Só para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de falar, eu pulei o Mendel aqui. Depois eu chego nele. Tá aqui o Mendel. A gente chega no Darwin. O Darwin, ele viu o trabalho do Lamarck. O Darwin é contemporâneo, né? Então, o Darwin surgiu quase 100 anos depois do Lamarck, mas ele viu o trabalho do Lamarck e, a partir do trabalho de Lamarck, é que ele bolou a teoria da evolução. E isso daqui é muito bacana. Essa teoria da evolução, não vocês lembram? Teoria da evolução? A teoria da evolução é aquela lá da seleção natural. Então, aí a gente muda a história, não é porque a girafa esticou o pescoço e ficou com o pescoço comprido para comer. Então, ao longo do tempo, girafas com pescoço menores, elas foram sendo extintas, porque ela não conseguia alcançar e ela acabava morrendo de fome. E aí, naturalmente, selecionava-se as girafas de pescoço maior e, ao longo do tempo, essa seleção natural foi selecionando cada vez mais girafas de pescoço comprido. Essa daí, basicamente, de grosso modo, é a teoria da evolução de seleção natural, que foi o que Darwin promoveu. E no primeiro momento, ela não pegou. Principalmente porque Darwin fez uma consideração. O homem, ele é muito semelhante ao macaco. Então, o nosso grau de parentesco, de ancestralidade, ele é muito semelhante ao macaco. Essa daqui é uma charge de um jornal britânico
que mostra, tem embaixo, aqui, ó, os problemas de você ser um macaco novamente. E aí, a capa do jornal estampava, macaco é você. Então, eles retrataram o Darwin na forma de macaco porque ninguém acreditou nessa teoria. E era um absurdo você comparar o homem, o ser evoluído, ser supremo do universo, com um macaco, que é um animal comum. Então, a gente tem todo um trabalho de convencimento do próprio Lamarck, do próprio Darwin, desculpa. E a partir do conceito, o Lamarck determinou 2 tipos de conceito que a gente usa até hoje a partir de Darwin. Desculpa, estou falando Lamarck, a partir de Darwin, que são os conceitos de primitivo e derivado, que é o primitivo, que é o que veio primeiro, que é o de ancestral, e o avançado ou derivado, que é o que veio depois. E a partir daí começa a trabalhar com o que a gente chama de filogenia. Só para fazer um porém, nesse mesmo tempo surgiu Mendel, falando das leis genéticas. Então, tem primeiro a lei de Mendel, a segunda a lei de Mendel. Eu falo que o Mendel é o botânico mais doido da história. Então, pensa, o Mendel era um monge, ele vivia no mosteiro, definitivamente ele não tinha nada que fazer. Então, um dia ele resolveu abrir ervilhas. Abriu a ervilha, via que tinha ervilhas verdes, amarelas, e aí falou assim, vamos abrir todas as ervilhas da plantação de ervilha. E aí acabou chegando num padrão, falou, olha, tem um padrão aqui, 3-1. E aí ele fundou a primeira lei de Mendel. Não muito feliz, eu falei, cansei de ver ervilha na minha vida, vamos ver crista de galinha, porque eu também continuo sem nada o que fazer. E aí, a partir da crista na galinha rugosa, levantada, em pé, deitada, ele promoveu a segunda lei de Mendel. Eu falo brincando, mas Mendel é o pai da genética moderna. Então, a gente tem muito o que agradecer ao Mendel. E aí, nesses últimos 100 anos, o que a gente tem? Um monte de avanços. Então, a gente consegue ter micromorfologia, genética, citologia, bioquímica, biologia molecular, química mesmo, a parte de princípio ativo de plantas, a parte de análise do que já foi passado, que é a análise dos fósseis, a gente tem um aumento desse conhecimento. Então, cada vez mais eu tenho ferramentas para ajudar a construir um sistema que seja perfeito. A gente sempre vai mudar, porque a gente não consegue determinar todos os passos filogenéticos. Mas a gente tem tanto de tecnologia, de modernidade, de ferramentas, a gente consegue ter um modelo que seja o mais próximo do que é na realidade. E isso é muito importante. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês os sistemas de filogenia, que é o que a gente vai estudar, que ele trabalha com 2 conceitos, de primitivo e derivado. E aí eu gosto muito dessa frase. Um caráter, uma característica, pode evoluir em diferentes velocidades em diferentes táxons. Dentro de um táxon, vários caracteres podem evoluir em diferentes velocidades em diferentes evoluções. O que significa isso? Nenhuma planta vai ser 100% com características derivadas. E nenhuma planta vai ser 100% com características primitivas. Dependendo da característica, ela é mais primitiva, dependendo da característica, ela é mais derivada. E a partir daí, a gente constrói o que a gente chama de árvore filogenética. Só para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com filogenia desde 1880, desde o final dos anos 1800. O que a gente tem? A gente tem basicamente esse daqui, que é muito importante, esse carinha aqui chamado Cronquist. Ele morreu em 92, depois eu vou contar por que ele é importante e por que o povo ainda insiste em ensinar Cronquist para os alunos, até o que a gente tem hoje. Só para mostrar um pouquinho da história, eu vou pular para o próximo, que é o Cronquist. O Cronquist, ele é um dos caras que desenvolveu melhor e com mais veracidade esse sistema de filogenia. Cronquist é o cara que dividiu as plantas em 2 grandes grupos, as plantas com flores e frutos, que são as angiospermas. Ele dividiu as plantas num grupo chamado de dicotiledôneas e num grupo chamado de monocotiledôneas. Acho que todo mundo já ouviu falar disso, sim ou não? Todo mundo já viu essa separação? Já, né? Dicotiledôneas, monocotiledôneas. Tá errado. Hoje em dia, as plantas não são só divididas nesses 2 grupos.
Mas eu tenho certeza que todo mundo aprendeu no ensino médio assim, que as plantas são separadas em monocotiledôneos e dicotiledôneos. Sim ou não? Sim, É. com certeza. Eu aprendi na faculdade assim e já não era. Só para vocês terem uma ideia. Não, mas a sacada do Cronk, ela é excelente. Mas aí, eu falo que a botânica, todo mundo é muito amigo, mas tem uma série de inimigos ao longo do tempo. Tá vendo esse sistema aqui? Esse sistema foi proposto por um russo chamado Taktayan. O Taktayan também separou as plantas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, mas ele fez uma representação num formato de árvore. Então, essa daqui é o braço, que seriam as monocotiledôneas, e esse todo aqui, ó, é o braço que representaria as dicotiledôneas. Ele deu esse nome. Mas ele conseguiu separar os grupos, ó, se vocês repararem, ó, tá terminando em ali, significa ordem, em ordens qual que era, ó. Quanto mais para baixo, mais primitivo. Então, tudo surgiu de uma ordem chamada Magnoliales. Quanto mais para cima, ó, quanto mais lá em cima, se vocês repararem, a última aqui, ó, Asterales, é a mais derivada de todas. O que dizem as más línguas? Que Cronk viu o trabalho do Taktayan. Só que a gente vivia um período que a gente chama de Guerra Fria. Tudo que era produzido na Rússia ou na antiga União Soviética ficava dentro da União Soviética. E o Cronk foi um cara que viu o trabalho do Taktayan. Ele já tinha a ideia do trabalho dele, mas ele queria separar. Então, aquilo que era uma árvore, ele achou muito confuso da gente entender. Então, ele separou essa figura em duas. Então, ele separou as dicotiledôneas e as monocotiledôneas. E publicou. E o Cronk americano publicou e divulgou para o mundo inteiro e a ideia dele pegou. Então, durante muito tempo, todo mundo separava as plantas em dicotiledôneas, monocotiledôneas. O sistema do Cronk não é totalmente errado, mas ele é muito interessante. Vocês conseguem ver, ó, o tamanho do círculo significa o número de espécies. Então, quanto maior o círculo, mais espécies tem esse grupo. As setinhas ou os números, eu botei número aqui que é para facilitar, é a ordem de evolução. Então, primeiro surgiram as magnolídeas, caracterídeas e assim por diante. Para as monocotiledôneas, a mesma coisa. Então, a menor grupo aqui de monocotiledônea é a alismátide, o maior é a linídea, e o mais derivado é a lilídea, e assim por diante. Isso daqui não está totalmente errado. Ele facilitou muito a vida, todo mundo aprendeu isso até os anos 2000. Todo mundo era obrigado a aprender Cronk, dividir planta em monocotiledônea e dicotiledônea. E valeu durante todo esse tempo. Mas na hora que a gente analisava esse sistema de divisão de monocotiledônea e dicotiledônea, eu tenho algumas dúvidas. E aí, eu vou... Só isso daqui não interessa, depois eu vou falar com mais calma. Mas a primeira dúvida é... Vocês lembram o que é uma característica de monocotiledônea? Então, monocotiledônea é aquela que tem raiz fasciculada, que tem folha com nervação paralela, que tem flor, quando aparece flor, tem flor trímera, ou seja, com 3 pétalas. A dicotiledônea é o contrário, tem raiz pivotante, folha com nervação reticulada, geralmente o número de pétalas é 4 ou 5. Tem mais coisa, mas a grosso modo é isso. Funciona muito bem, é super visível, fácil de separar. E aí eu vou dar o exemplo de uma plantinha que eu acho que todo mundo conhece, que é o abacate. Abacate pertence à família Laurácea. O abacate tem raiz pivotante? Tem. Tem folha com nervação reticulada? Tem. Tem flor com 4 ou 5 pétalas? Tem. Então, a grosso modo, o abacate é uma dicotiledônea. E aí, vocês lembram da função do que é monocotiledônea e dicotiledônea? Se tem 1 ou 2 cotilédones. Então, monocotiledônea é aquela que tem 1 cotilédone, que é a folha embrionária, e as dicotiledôneas são aquelas que têm 2 cotilédones. O abacate tem 1 só. E aí? O abacate é monocotiledônea ou ele é uma dicotiledônea? Para resolver esse tipo de pergunta, é que começou a estudar mais a fundo esse sistema de classificação.
eles viram que tinha plantas que não se enquadravam nem num grupo e nem no outro. E a partir daí, a gente começou a trabalhar principalmente com a parte genética e de biologia molecular. O primeiro trabalho disso é do Chase, com mais 30 coautores, e aí eles fundaram um sistema que é o que a gente usa hoje, que é o sistema que a gente chama de APG. É uma sigla em inglês que significa Grupos Filogenéticos de Angiospermas. Aqui está mostrando 1 e 2, mas eu vou mostrar a última. O que a APG resolveu? Ela pegou os pontos críticos, como esse que eu falei para vocês, tipo do abacate, que eu não consigo encaixar em nenhum e nem outro, e reformou esse sistema de classificação. E aí, o que a gente tem dentro da APG? A APG, ela separa as plantas em 4 grandes grupos. Um grupo que é do lado comecinho da nossa evolução. Então, a gente, ó, essa é a versão 1, essa é a versão 2, essa é a versão 3, e essa daqui é a versão 4. Que eu vou mostrar aqui, ó, com mais detalhe. O que ele fez? Essa eu vou pegar já a última versão, que é o que a gente usa hoje, né? Então, esse sistema, ele vai ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Então, há cerca de 3 em 3 anos, eles reformulam esse sistema. Reposiciona algumas famílias que estavam no lugar, mas não é bem aquele lugar, que tem uma outra ferramenta melhor para identificar. Mas eu separo, basicamente, as plantas em 4 grupos. Um que a gente chama de paleoervas, que é o graduana. São essas plantas que são as primeiras que surgiram. São essas 3 ordens aqui. Um outro grupo que a gente chama de magnolídeas. E aí eu tiro de dentro das dicotiledôneas o abacate e transfiro ele para essa magnolídea aqui, ó. Eu venho aqui para cá. Ela não é nem monocotiledônea, nem eudicotiledônea. Eu tenho o grupo das monocotiledôneas, e isso não mudou muito ao longo do tempo. E eu tenho um grupo que agora se chama eudicotiledôneas. O eu na frente do nome significa verdadeiro. Então, a partir daqui, eu tenho as dicotiledôneas verdadeiras. Então, só para vocês terem uma ideia, são esses grupos de plantas que a gente vai estudar ao longo da nossa disciplina. Então, a gente vai estudar plantas desse primeiro, das primeiras plantas que estão no graduana, plantas dentro das magnolídeas, dentro das monocotiledôneas e depois dentro das eudicotiledôneas. Então, ao invés de eu ter 2 grupos mono e dico, eu tenho mono, eudico. Para falar a verdade, o que mudou mesmo foram as dicotiledôneas, que foram divididas em 3 grupos. E aí, dentro das dicotiledôneas, a gente separa eudicotiledôneas, magnolídeas e as paleoervas ou graduana. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu botar aqui, interromper, compartilhamento. Eu volto para cá. Isso daqui é para a gente contar um pouquinho só da nossa história da botânica. Então, depois eu vou falar com mais detalhe de como é esse sistema filogenético, como é que a gente olha, e a gente vai ter uma aula só para isso. Mas eu quero que vocês tenham uma ideia geral do que aconteceu na história da botânica. Certo, pessoal? Dúvidas? Certinho, professor. Certo? Tudo certo, prof. Eu vou... Então, gente, lembra? Sexta-feira, a gente vai ficar de plantão lá no chat, das 8 às 10. Não vai ter link de aula, não. Mas eu vou ficar de plantão. Eu vou, ao invés de ficar de plantão no chat, eu vou ficar de plantão no WhatsApp para explicar atividades de sexta, né? E vou ficar de plantão no fórum de notícias. O que eu vou fazer na sexta-feira? Então, na sexta-feira, já vou adiantando, eu gostaria que vocês assistissem aos vídeos que estão lá. E na sexta-feira, eu gostaria que vocês já viessem separados em duplas. E aí, eu vou passar a atividade sexta-feira para vocês. Tá bom? Combinado. Certinho? Beleza, então, gente. Foi um prazer ter vocês na aula. Qualquer dúvida, pode mandar por e-mail, pode mandar no WhatsApp. Estamos aqui, tá bom? Beleza, professora. Beleza, prof. Até mais. Gente. Até mais. Até sexta-feira para vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.
Professora, Oi. peraí. Pelo que eu entendi, vai ser dupla para apresentar o herbário? Não, a dupla eu vou passar a atividade na sexta. Mas já vem dupla. Tá. E esse negócio da apresentação do herbário, jardim botânico e arboreto vai ser para quando? É para vocês assistirem ao vídeo só. Ah, tá, entendi. Muito obrigado, professora. Vocês assistam ao vídeo, só isso. Bom dia. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Não sei se Daniel colocou, não precisa. Daniel perguntou se os dois tem que estar os dois na dupla. Não precisa, Daniel. Um de vocês tem que estar. Deixa eu parar a gravação, senão eu esqueço. Parar a gravação.